Ela sorriu durante todo o julgamento. Não uma vez. Não num momento de nervosismo mal controlado. Ela sorriu consistentemente e repetidamente, como alguém que estava participando de um evento social agradável e não de um processo criminal onde as acusações contra ela eram as mais perturbadoras que aquele tribunal havia visto em décadas. Sorriu ao conversar com o advogado, sorriu quando as acusações foram lidas em voz alta, sorriu enquanto testemunhas descreviam o que havia sido encontrado enterrado no quintal do marido. Sorriu quando o veredito foi lido. Esse sorriso não era nervosismo, não era uma máscara mal construída sobre o pânico. Era o sorriso de alguém que genuinamente acreditava estar acima do que estava acontecendo ao redor. De alguém que havia passado anos convencida de que tinha um propósito divino especial e que esse propósito a protegia de consequências comuns. Lori Vallow Daybell achava que era um ser ressuscitado, que havia vivido 21 vidas em outros planetas, que havia sido escolhida para liderar os sobreviventes da humanidade após o apocalipse, que sua missão na Terra era eliminar as trevas. E ela achava que o júri ia entender isso. O júri deliberou por 7 horas. Agora, o que você está prestes a descobrir sobre o que foi encontrado enterrado naquele quintal e sobre quem eram aquelas pessoas ainda hoje choca quem ouve pela primeira vez. Quando o mundo soube a identidade dos restos encontrados sob as pedras, sob o plástico, sob a terra do quintal do marido dela, houve um silêncio coletivo que durou dias. Porque ninguém, nem os investigadores mais experientes, nem os jornalistas que cobriam o caso, nem as pessoas que conheciam Lori há anos, queria acreditar que aquilo era possível. Mas para entender o que foi encontrado naquele quintal e por que o mundo ficou em choque, você precisa começar do começo. Precisa entender quem Lori Vallow era, ou melhor, quem as pessoas pensavam que ela era. Antes, escreva nos comentários o seu nome e a cidade onde você está nos assistindo. Adoro saber quem está do outro lado da tela. E se você ainda não é inscrito, aperta o botão agora. Toda semana tem um caso novo aqui e você não vai querer perder nenhum. Agora vamos fundo, porque essa história começa muito antes de qualquer crime. Começa com quem Lori Vallow era ou com quem as pessoas achavam que ela era. Amigos que a conheceram no Havaí por volta de 2015 a descreviam de maneira uniforme. Bonita, carismática, a mãe do ano. Ela tinha uma filha adolescente chamada Tyler, carinhosa, responsável, o tipo de irmã mais velha que todos gostariam de ter. E tinha um filho adotivo chamado JJ Vallow, 7 anos, diagnosticado com autismo. Cuidar de JJ exigia paciência constante. E Lori tinha essa paciência. Uma amiga chamada April Raymond disse que admirava como Lori era dedicada a JJ, que ele era difícil de cuidar e que Lori nunca parecia sobrecarregada, que as crianças eram o centro do mundo dela. Tyler também era devotada ao irmão. A melhor amiga de Tyler descreveu como ela brincava com JJ, como o protegia, como era quase uma segunda mãe para ele. Eram imagens, fotografias de uma família que funcionava. O que começou a mudar por volta de 2017 foi sutil no início. Lori começou a ler os livros de um homem chamado Chad Daybell. Chad Daybell era um ex-coveiro de Rexburg, Idaho, que havia se tornado autor de romances sobre o fim dos tempos e podcaster de espiritualidade alternativa dentro da tradição dos santos dos últimos dias. Ele escrevia sobre múltiplas vidas, sobre Armagedon, sobre um grupo de 144 mil escolhidos que sobreviveriam ao colapso da civilização e herdariam a nova terra. Ele se apresentava como tendo vivido 31 vidas, como um ser sagrado que podia ler as auras das pessoas, determinar se alguém era luz ou trevas, se estava sendo habitado por um espírito bom ou por um demônio. Em 2018, Lori foi a uma conferência em St. George, Utah. Chad estava lá. Na primeira noite, Chad disse a Lori que eles haviam sido casados em uma vida anterior, que ele era James e ela era Helena, que haviam vivido uma vida bíblica juntos em outro tempo. Em vez de assustar Lori, isso a atraiu. À medida que Lori absorvia as crenças de Chad, algo foi mudando na forma como ela via as pessoas ao redor, especialmente as mais próximas. O marido de Lori, na época, era Charles Vallow, homem de negócios, católico que havia se convertido à fé de Lori por amor, pai presente que adorava JJ. Em fevereiro de 2019, Lori começou a dizer a Charles que não se importava mais com ele, que ela não era mais sua esposa,
que era a esposa reencarnada de Joseph Smith, fundador dos Santos dos Últimos Dias. Charles foi até a polícia. A câmera corporal do policial registrou a conversa. Charles disse: "Ela está dizendo que não é minha esposa, que eu não sou Charles. Ela ameaça me matar." O policial perguntou o que Lori havia dito. Ela disse: "Eu posso te matar com meus poderes. Ninguém vai se importar, porque você não é Charles." A polícia avaliou Lori e determinou que ela estava mentalmente estável. O incidente foi encerrado sem maiores consequências. Charles mudou o beneficiário da sua apólice de seguro de vida de $1 milhão de Lori para a irmã e entrou com pedido de divórcio. 6 meses depois, Charles estava morto. Para entender o que aconteceu no intervalo, você precisa conhecer 2 personagens que são centrais em tudo que se seguiu. O primeiro é Alex Cox, irmão de Lori, protetor designado. Alex havia acompanhado Lori ao longo de toda a vida adulta, intervindo quando ela tinha problemas com homens, assumindo o papel de guardião que ela parecia sempre precisar. Ele acreditava nos mesmos princípios espirituais que Lori e acreditava que Chad havia lhe designado uma missão sagrada: ser o guerreiro de Lori, seu defensor, a razão pela qual ele havia nascido nessa vida. O segundo é Tammy Daybell, a esposa de Chad, mãe dos 5 filhos dele, casada há quase 30 anos. Uma mulher que não tinha ideia do que estava sendo construído ao redor dela, enquanto o marido trocava mensagens diárias com Lori sobre vidas passadas e missões divinas. No verão de 2019, Lori, Tyler e JJ se mudaram para Rexburg, Idaho, a mesma cidade onde Chad morava com Tammy. Alex Cox se mudou para o mesmo complexo residencial. E então a cronologia começou. Na manhã de 11 de julho de 2019, Charles Vallow foi ao apartamento em Chandler, Arizona, onde Lori ainda estava, para buscar JJ e levá-lo à escola. Era a rotina habitual. Alex estava lá. Pouco depois de Charles entrar na casa, Alex ligou para o serviço de emergência. A ligação foi gravada. "Preciso reportar um disparo. Eu atirei no meu cunhado em defesa própria. Ele não está se movendo." Quando a polícia chegou, Alex estava sentado na calçada, calmamente. Lori havia saído com Tyler e JJ levado JJ para a escola, voltado depois. Os policiais filmaram o momento em que Lori voltou à cena. Não havia remédio, não havia: "Meu Deus, meu marido está morto." Havia uma mulher que parecia estranhamente deslocada do peso do que havia acontecido. Lori, Alex e Tyler deram versões similares à polícia. Charles havia ficado agressivo. Alex havia atirado em defesa. Todos foram liberados. 3 dias depois, Lori e Chad estavam trocando mensagens de texto. Um agente do FBI as leu em voz alta no tribunal anos depois. Chad escreveu: "Preciso tão desesperadamente apenas te beijar gentilmente por horas. Isso provavelmente levaria a outras atividades." Lori respondeu com a mesma intimidade de quem estava planejando um encontro romântico, não de quem havia enterrado o marido 3 dias antes. Então veio a notícia que mudou o tom das mensagens. Lori recebeu uma carta da seguradora. Charles havia trocado o beneficiário. O dinheiro não viria para ela. Ela escreveu para Chad: "Acabei de receber a carta da seguradora dizendo que não sou a beneficiária. É uma lança no meu coração. Uma lança no coração." Pelas palavras dela, Lori e os filhos se mudaram para Rexburg. E enquanto se estabeleciam na nova cidade, algo estava mudando na forma como Lori descrevia os filhos para as pessoas ao redor. Tyler, de 16 anos, a filha devota, a segunda mãe de JJ, passou a ser descrita por Lori como possuída por um demônio chamado Hillary, um espírito sombrio que trazia apenas coisas ruins. JJ, o menino de 7 anos com autismo que havia sido o centro do mundo dela, passou a ser chamado por um único nome: Zumbi. Uma testemunha que estava na casa de Lori naquele período descreveu como Lori apontava para comportamentos de JJ subindo nos armários, agitado, difícil, e dizia: "Viu? É o zumbi fazendo isso. Não é o JJ de verdade." De acordo com as crenças que Chad havia desenvolvido, um zumbi era uma pessoa cujo espírito original havia sido substituído por uma entidade sombria, e essa entidade precisava ser eliminada. O corpo tinha que morrer para que o espírito verdadeiro fosse libertado. Na noite de 8 de setembro de 2019, Lori, Tyler, JJ e Alex foram ao Parque Nacional de Yellowstone,
Os dados de localização do celular registram tudo. Por volta das 2h45 da manhã, os 4 voltaram para Rexburg. Às 2h45 da manhã, o celular de Alex foi rastreado na propriedade de Chad Daybell. Alex saiu de lá às 11h53 da manhã seguinte. Tyler Ryan foi vista viva pela última vez na tarde de 8 de setembro de 2019. 2 semanas depois, J.J. Vallow teve a última foto conhecida tirada ele vestindo o pijama vermelho no apartamento em Rexburg. No dia seguinte, Lori ligou para a escola e o retirou da matrícula. Disse que ia educá-lo em casa. J.J. Vallow foi visto vivo pela última vez no dia 23 de setembro de 2019. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a vida de Tammy Daybell estava chegando ao fim. Semanas antes, alguém havia atirado na janela da casa dos Daybell à noite. Tammy ligou para a polícia. O atirador não foi identificado. O incidente ficou sem solução. Em 19 de outubro de 2019, Chad Daybell enviou uma mensagem de texto para Tammy, dizendo que havia tido uma manhã interessante, que havia notado um guaxinim perto da cerca, atirado nele e enterrado no cemitério de animais de estimação do quintal. Nessa mesma data, Chad e Tammy haviam aumentado o valor do seguro de vida dela para o máximo possível. 10 dias depois, Tammy Daybell foi encontrada morta na cama. Chad disse que ela havia ido dormir com uma tosse terrível e não acordou. O médico determinou causas naturais. A família recusou autópsia. 17 dias depois de Tammy ser enterrada, Chad e Lori se casaram na praia no Havaí. Ela dançava, ele tocava o ukulele. A viagem de lua de mel foi paga com o seguro de vida da esposa morta. Enquanto o casal celebrava no Havaí, a família de JJ estava em pânico. Kay Woodcock, avó biológica de JJ, havia tentado entrar em contato com Lori repetidamente. Nenhuma resposta. Ela foi até a polícia e pediu uma verificação de bem-estar. Um policial foi ao apartamento de Lori em Rexburg e bateu na porta. Lori respondeu e disse que JJ estava com uma amiga no Arizona. Deu um nome. Os investigadores ligaram para a amiga. Ela disse que JJ não estava com ela, mas que havia sido pressionada por Lori para mentir para dizer que o menino estava lá se alguém perguntasse. A amiga tinha gravado uma ligação com Lori e Chad, onde perguntava diretamente onde JJ estava. A resposta de Chad foi que não podiam dizer por razões de segurança, que saber a localização de JJ poderia colocar a amiga em perigo. A amiga entregou a gravação às autoridades. E então as perguntas começaram a se multiplicar. JJ estava desaparecido. E onde estava Tyler? Ninguém havia visto Tyler em semanas. A busca nacional por 2 filhos desaparecidos de Idaho começou. Lori e Chad voltaram para Rexburg, mas não ficaram por muito tempo. Voltaram ao Havaí. E quando as autoridades os localizaram numa piscina em Kauai, Lori foi presa por acusações de abandono de crianças e extradita para Idaho. Chad foi deixado para trás por mais alguns meses, mas o cerco estava se fechando. O corpo de Tammy foi exumado. O médico legista do estado de Utah examinou o corpo e encontrou hematomas. Determinou que Tammy havia morrido de asfixia, alguém a havia segurado e sufocado enquanto ela tentava resistir. Em dezembro de 2019, Alex Cox disse à esposa que achava que estava sendo usado como bode expiatório. Disse: "Ou sou um homem de Deus, ou não sou." No dia seguinte, Alex Cox morreu. A autópsia determinou causas naturais. O homem que sabia o que havia acontecido com Tyler e JJ morreu antes de poder contar. Mas o celular de Alex tinha dados de localização, e esses dados mostravam onde ele havia estado no quintal de Chad Daybell por horas. No dia seguinte ao desaparecimento de Tyler, e novamente, dias depois do desaparecimento de JJ, em 9 de junho de 2020, investigadores desceram sobre a propriedade de Chad Daybell em Rexburg. Foram direto para o quintal, para a área que a família havia usado como cemitério de animais de estimação. Começaram a cavar. Primeiro encontraram pedras, depois tábuas de madeira, depois uma camada de plástico preto. Um investigador fez um corte no plástico. Embaixo havia plástico branco. Cortou novamente. E então viu cabelo humano castanho saindo de dentro do plástico. Era JJ, ainda vestindo o pijama vermelho. O laudo pericial determinou a causa da morte.
asfixia por saco plástico sobre a cabeça e fita adesiva cobrindo a boca. Os braços estavam amarrados com múltiplas camadas de fita. Os pés também. Não havia nada acidental no que havia sido feito com aquele menino de 7 anos. 50 metros de distância, numa área próxima a um poço de fogo, encontraram o que restava de Tyler Ryan, restos calcinados e fragmentados. Ela havia sido desmembrada antes de ser queimada. A condição dos restos impossibilitou determinar a causa da morte. A promotora que conduziu o julgamento, Lindsay Blake, descreveu o que havia movido tudo isso com uma clareza que o tribunal precisou ouvir diretamente. Tyler havia perdido o pai, recebia benefícios do seguro social por causa disso. Lori queria o dinheiro, Tyler desapareceu. JJ também recebia benefícios do seguro social. Lori não queria mais cuidar de JJ. Lori queria o dinheiro. JJ desapareceu. Tammy Daybell era o obstáculo entre Lori e Chad. Tammy tinha seguro de vida. Tammy morreu. Charles Vallow tinha seguro de vida de $1 milhão. Charles Vallow estava pedindo divórcio e lutando pela custódia de JJ. Charles Vallow foi baleado dentro da própria casa pela mão do irmão de Lori. A linguagem dos zumbis, dos demônios, das missões divinas, das auras sombrias era real para Lori e Chad? Talvez. Mas o que a promotora deixou claro é que por trás de cada eliminação de trevas havia uma vantagem financeira, um obstáculo removido, uma vida segurada que seria paga. O espiritual cobria o banal. A missão divina encobria o dinheiro, o poder e o desejo de construir uma nova vida sem as complicações das anteriores. O julgamento começou em abril de 2023. A defesa tentou usar as próprias crenças de Lori como escudo. Jim Archibald, advogado de defesa, argumentou que Lori havia sido manipulada por Chad, que ela via Chad como se fosse Jesus, que quando princípios religiosos estão envolvidos, a razão e o senso comum podem simplesmente sair pela janela. A promotoria não recuou. Rob Wood, o promotor, disse ao júri na réplica final: "As mentiras de Lori nos dizem que ela é culpada. Os inocentes não precisam mentir, os culpados mentem." E então disse: "Não deixem Lori jogar tudo nas costas de uma outra pessoa. Ela estava 100% envolvida nisso. Vocês devem condená-la." O júri deliberou por 7 horas ao longo de 2 dias. Lori Vallow Daybell foi declarada culpada em todos os pontos. Assassinato em primeiro grau de Tyler Ryan. Assassinato em primeiro grau de J.J. Vallow. Conspiração para cometer assassinato de Tammy Daybell. Quando os vereditos foram lidos, Lori apareceu sem expressão. Não havia mais sorriso, não havia colapso. Havia o rosto de alguém que finalmente estava sendo confrontada com algo que não conseguia administrar com charme ou crença. Do lado de fora do tribunal, Larry Woodcock, avô de JJ, o homem que havia lutado por meses para encontrar o neto, que havia acordado toda manhã sem saber onde o menino estava, saiu para uma multidão que havia se reunido para aguardar. A multidão começou a cantar "We Will Rock You", a música favorita de JJ. Larry Woodcock disse ao microfone: "JJ, eu te amo, vovô. Gostaria que você estivesse aqui. Tyler te ama. Tammy, você faz parte da nossa vida. Meu coração dói por esses 3. É disso que se trata tudo isso." Lori Vallow Daybell foi sentenciada a 3 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional pela morte de Tyler, de JJ e pela conspiração para matar Tammy. Chad Daybell, julgado separadamente, foi condenado à pena de morte. Há uma imagem nesse caso que não sai da cabeça. JJ Vallow foi fotografado pela última vez em 22 de setembro de 2019, usando um pijama vermelho no apartamento em Rexburg. Era um menino de 7 anos com autismo que havia perdido o pai meses antes e cuja irmã, sua protetora, sua segunda mãe, havia desaparecido 2 semanas antes dele. Quando os investigadores o encontraram enterrado no quintal de Chad Daybell, ele ainda estava usando aquele pijama. Esse detalhe, o pijama vermelho, não é um dado forense. É a prova de que havia ali uma criança real, com uma rotina real, com uma irmã que o amava e um avô que o chamava de JJ e cantava "We Will Rock You", enquanto esperava do lado de fora de um tribunal pedindo justiça por ele. Lori Vallow acreditava estar cumprindo uma missão divina. Acreditava ser especial. Acreditava que o sorriso a protegia. O pijama vermelho disse ao júri tudo o que precisavam saber.
Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários o que mais te impactou nessa história. O pijama vermelho que JJ ainda vestia quando foi encontrado, o sorriso de Lori durante todo o julgamento, ou o avô cantando a música favorita do neto do lado de fora do tribunal? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um novo caso aqui no Sentença Final. A gente se vê no próximo expediente.